Continuação do assunto de avaliação das ameaças de validade na pesquisa exemplo da disciplina. Vamos passar para a validade de construto, iniciando com ameaças de design. Explicação pré-operacional inadequada significa que os nossos conceitos abstratos não seriam claros. Então eu pergunto para você, nossos 3 fatores estão claros? Os 3 fatores são o algoritmo, isso é o primeiro fator. Segundo fator, número de compras que um cliente tem que ter feito para que ele seja considerado no experimento, está bastante claro. E 3, o percentual dos dados que é usado no conjunto treinamento. Absolutamente claras as 3 coisas. Passando para a saída, será que nós temos algum problema de explicação pré-operacional inadequada? Bom, vamos pensar na nossa saída. Temos 4, aliás, métricas. Tempo de resposta para velocidade está bastante claro. Para eficácia, nós temos 3 medidas bastante claras, usadas por quase todos os pesquisadores na recuperação de informação, que se chamam precisão, ou precision, recuperação, ou recall, e F-measure, que é a média harmônica entre precision e recall. Então, tudo isso está bastante bem definido, não temos problema aqui. Viés monooperação significa que eu teria do lado da operacionalização do meu experimento, eu não estaria capturando toda a riqueza dos meus fatores. Na realidade, eu estou capturando os fatores diretamente no meu experimento, o algoritmo e assim por diante, os 3 fatores. Então aqui eu não tenho problema de viés monooperação. Viés monométodo, será que eu estou no meu experimento medindo adequadamente aquelas variáveis dependentes, que são F-measure, precision, recall, F-measure e tempo de resposta? Mais uma vez a gente tem uma uma relação direta, né? Uma implementação direta dos conceitos, então eu não vejo aqui nenhum problema de viés monométodo. A gente poderia talvez dizer que poderia existir um viés monométodo no seguinte sentido: será que a única forma de capturar eficácia, o conceito abstrato de eficácia, será que ele é capturado apenas através de Precision, Recall, F-measure? Realmente não, a gente poderia usar outras métricas, mas essas métricas são universalmente usadas para esse tipo de coisa, então eu acho que a gente não tem problema aqui de viés monométodo. É possível que haja um pequeno problema aqui de confusão entre construtos e seus níveis, porque eu vou testar alguns níveis dos construtos, por exemplo, do fator número de compras que o cliente tem que ter feito. A gente vai usar 1, 3 e 5, mas se não houver diferença entre os 2 algoritmos com esses 3 níveis, não significa que eu não tenho um efeito desse fator. Eu poderia, talvez, com outros níveis, observar alguma mudança. Então, temos que tomar cuidado aqui. Interação entre tratamentos eu não vejo. Um tratamento não deve afetar o outro, porque eles são completamente independentes e os algoritmos são determinísticos. A interação entre tratamentos tem muito mais a ver com gente que se envolve com 2 estudos diferentes e fazem estão envolvidos com tratamentos diferentes de estudos diferentes. Não é o nosso caso aqui. Da mesma forma, o próprio teste não poderia se confundir com o tratamento. E aqui a gente pode tomar um pouco de cuidado, a gente pode, por exemplo, ter alguma coisa melhorando bastante na saída, como a eficácia, por exemplo, devido a determinados fatores, mas outra coisa que a gente não está medindo piorar, a gente vai ter que tomar cuidado. Agora, o que poderia piorar talvez seria o tempo de resposta, e estamos capturando também o tempo de resposta como variável resposta, então eu não estou vendo o problema aqui também não.
Como o experimento é bastante determinístico, uma vez que ele está decidido, ele vai dar os mesmos resultados, com exceção da randomização feita por computador, não tem ameaça social, quer dizer, não tem nada que gente, medo, expectativa de pessoas poderiam afetar os resultados. Ameaças para a validade externa, finalmente. Aqui temos alguns problemas, claramente. A gente vai ter que selecionar nossos conjuntos de treinamento a partir dos dados que foram fornecidos pelo site de compras coletivas e, portanto, as amostras que a gente vai tirar daqui serão representantes da população apenas deste site para aquela janela de tempo em que durante a qual os dados foram obtidos. Então, eu não posso generalizar além desses dados que nos foram fornecidos. Interação de ambiente. O ambiente, na realidade, é bastante real, né? Estamos tratando de um ambiente real, de dados reais, de um site de compras coletivos real, então não temos problema aqui. E aqui é possível que a gente tenha dados coletados pelo site de compras coletivas num dia muito especial, Dia das Mães, ou etc., que não seja representativo de outros dias do ano. Não temos a informação detalhada sobre isso, mas é algo que, se a gente estivesse fazendo o experimento de verdade, a gente deveria tomar muito cuidado com a seleção de dados. A seleção de dados deveria abranger dias típicos do ano. Muito obrigado.